Começa agora, direto dos estúdios da Rádio Acústica FM em Brasília. Radar dos Municípios. Debate, informação e temas que interessam a sua comunidade. Um link direto com os 3 poderes e os 497 municípios gaúchos. Radar dos Municípios. Apresentação, Voltaire Santos. Oferecimento, Cremers, orgulho de ser médico. Rede de Farmácia São João. Prefeitura de Guaíba. E Corsã e Aegea, juntos por um grande verão. Olá, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Radar dos Municípios, aqui na Rádio Acústica FM 97.7, também na nossa RDC TV, nos canais 24, 524 da NET. Muito obrigado na parceria da Revista em Evidência. Um abraço ao nosso Lúcio. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando hoje no programa da noite desta quarta-feira. Eu, Voltaire Santos, farei um programa especial justamente detalhando os impactos, os benefícios sobre a ida do presidente Lula, do ministro Pimenta, vice-presidente Alckmin e todo o primeiro escalão da comitiva ministerial que esteve na última semana tanto em Porto Alegre como em Lajeado. Nós vamos fazer um balanço sobre todos os anúncios do presidente Lula nesta viagem. Daqui a pouco vamos conversar, inclusive, com o secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, Maneco Hassen, para falar sobre os recursos do governo Lula que vão chegar no Vale do Taquari. Nosso programa Radar dos Municípios tem a força de Cremers, em defesa da boa medicina. Corsã, você, Corsã e a Aegea, juntos por um grande verão. Prefeitura Municipal de Guaíba, Avança Guaíba, Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. A relação médico e paciente é fundamental na medicina e a confiança mútua conduz o médico e o paciente até as melhores decisões na recuperação da saúde. Cremers, orgulho de ser médico. Lembrando também que nós sempre estamos aqui com a força das farmácias São João, porque nas farmácias São João a Semana do Consumidor está com ofertas imperdíveis, uma infinidade de produtos para toda a família, com preços incríveis. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Farmácia São João, uma infinita possibilidade de produtos para toda a família. Uma infinidade de produtos para toda a família, com preços incríveis. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Radar dos Municípios, chegando com mais atrações aqui na noite desta quarta-feira, atualizando as informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Você pode nos seguir também pelo Instagram, @acústicafm, @voltaire.santos, 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 e por lá você tem absolutamente todos os detalhes do programa, cortes, enfim, tudo que você precisa saber está ali no Instagram, @voltaire.santos, @voltaire.santos. Por ali você manda o seu recado, sugestões de pauta. Por ali a gente também pode fazer um diálogo aberto, conversar também sobre o programa e sobre tudo que está acontecendo dentro da política e também dentro da área econômica. Muito obrigado pela sua companhia. Radar dos Municípios comigo, Voltaire Santos, aqui na noite desta quarta-feira. Nós vamos até a meia-noite com as informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Lembrando, né, que estamos dando carona para você que está nesse momento aí
na BR-116, circulando pela BR-116, você que está dentro do município de Camaquã, está em Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, São Lourenço, está indo em direção a Pelotas, está indo em direção a Porto Alegre pela BR-116, e aí pela BR-116, que está sendo duplicada, você nos dá carona pelo FM 97.7. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, nós vamos falar justamente hoje sobre os impactos da ida do presidente Lula para o Rio Grande do Sul na última semana. O presidente Lula e os ministros do primeiro escalão do governo estiveram justamente em Lajeado e Porto Alegre e Lajeado. E no começo do programa, nós vamos fazer um balanço da ida do presidente Lula e da comitiva ministerial para o Rio Grande do Sul. E eu vou começar lá por Lajeado. Lá em Lajeado, o presidente Lula anunciou 344 milhões de reais em obras de infraestrutura e residências que vão beneficiar principalmente municípios atingidos pelas enchentes. Pelo programa Minha Casa Minha Vida Calamidades, vão ser construídos justamente 857 moradias em 13 municípios gaúchos. Esse é um dado muito importante, realmente um dado que chama a atenção pela quantidade de entrega que nós temos nesse momento. Essas moradias, elas vão ter um investimento por parte do governo Lula de 209 milhões de reais e vão ser construídas em Mussum, Roca Salles, Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Venâncio Aires, Colinas, Santa Teresa, Novo Hamburgo, Eldorado do Sul, Monte Negro, Pelotas e Rio Grande. Já as obras de infraestrutura que vão acabar reconstruindo pontes e trechos de estradas afetadas, elas vão ter um trecho com um custo de 135 milhões de reais e serão realizadas em 12 municípios, grande parte deles no Vale do Taquari, que foi a região mais impactada pelas enchentes. Uma grande resposta do presidente Lula para os moradores do Vale do Taquari. A agenda começou por Porto Alegre, lá no Teatro do SESI, a agenda do presidente Lula lá em Porto Alegre, no Teatro do SESI. Em Porto Alegre, onde começou a agenda, nós tivemos um importante anúncio para o Estado feito pelo presidente Lula diretamente ao governador Eduardo Leite, que foi a disposição do governo federal em renegociar a dívida do Rio Grande do Sul com a União. A declaração foi dada no final da cerimônia pelo presidente Lula. O presidente Lula lembrou da atuação do ex-governador Tarso Genro junto ao governo Dilma, que alterou os indexadores e reduziu o valor das parcelas, mas que ainda não foi suficiente para resolver o problema. Segundo o presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está finalizando a proposta de renegociação que será apresentada nas próximas semanas aos estados. A cerimônia em Porto Alegre foi aberta pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que anunciou quase 30 bilhões de reais no PAC para o Rio Grande do Sul. E no novo PAC Seleções, o Rio Grande do Sul foi beneficiado com 354 propostas e 925 milhões de reais. Esses investimentos do novo PAC no Rio Grande do Sul contemplam a duplicação da BR-116 de Porto Alegre a Pelotas. Muitos motoristas nesse momento estão nos ouvindo nesse trecho de duplicação da BR-116 de Porto Alegre a Pelotas e as construções da segunda ponte sobre o Rio Guaíba e também do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Radar dos Municípios. Você pode nos seguir no @acústicafm, @voltaire.santos. Obrigado a você que nos dá carona justamente e faz acontecer tudo isso que a gente está vendo aqui no Brasil, no mundo e também no Rio Grande do Sul. Bom, sobre as alças de acesso à nova ponte do Guaíba, é bom destacar
que o ministro Rui Costa disse que o governo está identificando o terreno e também discutindo com a Caixa para a construção de 600 unidades do Minha Casa Minha Vida para a remoção das famílias. Enquanto as casas estiverem sendo construídas, as famílias devem ser removidas para um aluguel social. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e, na sequência, nosso convidado é o secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, Maneco Hassen, fazendo um balanço sobre os recursos do governo Lula para o Vale do Taquari, ele que coordenou também o escritório do governo federal no Vale do Taquari e vai atualizar essas informações para nós no próximo bloco. Rápido intervalo e a gente já volta. Você está ouvindo o Radar dos Municípios, direto de Brasília. Oferecimento: Cremers, orgulho de ser médico. Rede de Farmácia São João, Prefeitura de Guaíba e Corsã e Aegea, juntos por um grande verão. Voltamos com o nosso programa Radar dos Municípios, aqui na Rádio Acústica FM 97.7. Obrigado pelos municípios da Costa Doce, da região Centro-Sul, que estão sintonizados sempre nas noites de quarta-feira, das 22 à meia-noite, aqui em Camaquã, Tapes, Cristal, Pelotas, São Lourenço e todos os municípios que ficam à margem da BR-116 e que estão na escuta sempre nas noites de quarta-feira conosco aqui na Rádio Acústica e também domingo, bem cedo pela manhã, às 6 horas da manhã, para você que gosta de acordar cedo no domingo. Estamos recebendo agora no estúdio, aqui em Brasília, o secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, Maneco Hassen. Isso porque na última semana o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o ministro Pimenta e todo o primeiro escalão de uma comitiva de ministros esteve em Porto Alegre e em Lajeado, no Vale do Taquari, confirmando novos anúncios e também fazendo uma prestação de contas sobre tudo que já foi de ajuda para os municípios do Vale do Taquari. E nós estamos recebendo aqui o Maneco Hassen por um motivo muito claro, né? Ele foi prefeito de Taquari 8 anos, depois foi presidente da FAMURS, federação que engloba os 497 municípios, veio para Brasília para ser secretário nacional com o ministro Pimenta e o presidente Lula, mas no período de maior crise no Vale do Taquari, ele chegou a assumir outra função, acumulou outra função no governo federal, que foi a função de coordenador do escritório de crise do governo federal lá no Vale do Taquari, para fazer justamente desburocratizar e o recurso chegar mais rápido, facilitar o canal com os prefeitos e que as demandas pudessem chegar de forma mais rápida. Maneco Hassen, boa noite, seja bem-vindo aqui mais uma vez à Rádio Acústica, aqui no nosso estúdio. Quais as principais novidades dessa vinda do presidente Lula ao Vale do Taquari? Univates completamente lotada para receber o presidente. Boa noite. Boa noite, Voltaire. Um prazer estar contigo, com todos os teus ouvintes, telespectadores. Uma agenda muito importante do presidente Lula no Rio Grande do Sul. E quando tu pergunta qual a novidade, né? A novidade acaba semana a semana ficando velha. Porque o governo federal tem feito tantos anúncios para o Rio Grande do Sul, para os municípios, para a melhoria das vidas das pessoas, né, que a gente às vezes acaba, não lembra mais qual é o último anúncio, né? Então, só para fazer um último lembrete, assim, um pouquinho antes da visita do presidente da República, nós tivemos o anúncio do PAC Seleções, que contemplou 211 municípios no Rio Grande do Sul, com 354 obras e equipamentos. Vou repetir. No mesmo momento, o presidente Lula fez o anúncio para obras e equipamentos para 211 municípios do Rio Grande do Sul. 354 propostas foram contempladas. Eu fui prefeito, Voltaire, por 8 anos, peguei três presidentes, a Dilma, depois teve o golpe, peguei o Temer, depois peguei o ex-presidente Bolsonaro. Mas não teve nada nem parecido do que isto, né? Inclusive o Rio Grande do Sul, nos últimos, antes do presidente Lula assumir, nos últimos 6 anos, não iniciou e não terminou nenhuma obra. Não teve nenhum anúncio de programa, projeto para o Rio Grande do Sul. Então nós tivemos o PAC Seleções, né? Investimento já
para 211 municípios, 354 equipamentos. Foram creches, escola de turno integral, ônibus, espaço de cultura, enfim, uma série de anúncios. O presidente Lula, então, vai ao Rio Grande do Sul sexta-feira, primeiro falar do PAC. Ele, o vice-presidente Alckmin e uma comitiva de ministros lideradas pelo ministro Paulo Pimenta, no encontro na Fiergs, falar de PAC. O PAC que, no Rio Grande do Sul, tem investimentos programados superiores a 29 bilhões de reais para os próximos anos. E que, no ano de 2023, já investiu no Rio Grande do Sul só em infraestrutura mais do que 2 vezes o dobro de 2022. E para 2024, esse valor vai chegar próximo de 2 bilhões de reais só neste ano. Todo mundo está vendo que as obras no Rio Grande do Sul estão em andamento, novas obras iniciando. A 116 ali, por exemplo, né, o acesso a Charlau, é um grande exemplo disso ali na região metropolitana, BR-290 também. O presidente Lula ali faz a prestação de contas do PAC, então, demonstrando um governo que tem planejamento, que tem organização, que tem parceria com os estados e municípios e que realiza e entrega obras, né? Com menos de 1 ano e 3 meses de governo. Eu não lembro aqui de todas as obras que o governo Lula já iniciou ou deu continuidade depois de muito tempo parado no nosso estado. E o período das enchentes, então, de tarde, o presidente Lula foi a Lajeado com toda esta comitiva no Teatro da Univates, prestar contas sobre os auxílios do governo federal para os municípios atingidos por enchentes. Claro que o Vale do Taquari foi o principal, mas falar sobre o Rio Grande do Sul como um todo. E ali demonstrou, né, o compromisso do governo na hora que as pessoas mais precisam. Porque desde o primeiro momento, seja lá no início do governo, em janeiro, fevereiro, quando o presidente Lula assume em relação à seca no Rio Grande do Sul, seja depois, no meio do ano em diante, especialmente nos eventos de enchentes, culminando com aquela tragédia no Vale do Taquari, que foi a mais grave de todas elas que o nosso estado já enfrentou, especialmente o ano passado. Só para te ter uma ideia, Voltaire, no Vale do Taquari, o valor que o governo federal, o governo do presidente Lula já colocou ou já autorizou a licitar os municípios e o estado já ultrapassa 426 milhões de reais. Então, ou seja, quase meio bilhão de reais. Recurso direto para os municípios e para o Estado executar ações nos municípios. Reconstrução de casa, reconstrução de ponte, reconstrução de escolas, reconstrução de postos de saúde, novas creches, novos postos de saúde, equipamentos para os hospitais, ações na área de assistência social, construção de equipamentos na área de assistência social, né? Tudo isto naquela região, incluindo no Vale do Taquari, Santa Teresa até Venâncio Aires, todos os municípios margeados pelo rio. É um investimento, e eu sou da região, conheço bem, que eu tenho certeza absoluta que quando aconteceu essa tragédia, quando foi a primeira comitiva de ministros lá na região, ninguém nem imaginou que o valor que o governo federal colocasse na região fosse tão grande que nem está sendo agora e ainda não terminou. Há outros planos de trabalho, há outras ações sendo executadas a partir desse anúncio do presidente Lula. Então, naquele dia, na sexta-feira passada, o presidente Lula anunciou para o Rio Grande do Sul 344 milhões e mais 857 moradias, que já se somam às outras cerca de 1.000 que havia sido anunciadas no Calamidade, no Minha Casa Minha Vida Calamidades. E anunciou para o Vale do Taquari 511 moradias e mais cerca de 111 milhões de reais em planos de trabalho da Defesa Civil. É muito dinheiro. É o compromisso do governo federal sendo cumprido à risca, conforme a determinação do presidente Lula desde o início dessas tragédias do nosso estado. Olha, realmente um anúncio histórico, né, para os municípios do Vale do Taquari, prefeitos, lideranças e muitas pessoas que admiram também as ações do governo lotaram a Univates, neste ato do governo, que o próprio presidente Lula chamou de uma verdadeira prestação de contas, um verdadeiro esclarecimento para a população, para a imprensa, sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado. E é interessante, né, secretário Maneco, que o senhor consegue fazer e dimensionar nos seus levantamentos
o que o governo federal, o que o presidente Lula está investindo e quais as áreas que estão ganhando investimentos em cada município do Vale do Taquari. Isso já é possível, né? Aquele prefeito, o morador que quiser as informações contigo, já vai ter um detalhamento de qual recurso e o que esse recurso está contemplando, se são novas casas do Minha Casa Minha Vida, se é algo para recuperação de escolas ou postos de saúde. Isso já está claro, já está detalhado para os municípios do Vale do Taquari, Maneco. Nós fechamos ontem o balanço das ações do governo federal na região do Vale do Taquari, que é a região mais atingida, mais simbólica, né, do nosso estado, em relação à tragédia das enchentes no ano passado. Tenho que consultar aqui, porque senão claro, não com tem certeza. como. Né? Pega só, por exemplo, assim, o município de Arroio do Meio. Sim. Município de Arroio do Meio já teve mais de 105 milhões de reais só para ações relativas às enchentes. Pela Defesa Civil, ações de assistência e reconstrução, 64 milhões. 212 unidades do Minha Casa Minha Vida, urbano rural, calamidades, 27 milhões. Reconstrução de uma UBS, 410 milhões. Equipamentos para o hospital, 1 milhão e 600. Na área da educação, escolas e equipamentos, mais de 10 milhões. Na assistência social, para o PAA ou emergências suas, mais de 920 milhões. E ainda no PAC Seleções, uma UBS de porte 2 no valor de 2 milhões 400 mil reais. Para pegar um exemplo aqui, posso pegar outro aqui, o município de Mussum, que foi um dos mais atingidos também. Nós já tivemos pela Defesa Civil em assistência e reconstrução, mais de 36 milhões de reais. Em casas foram mais de 50 unidades, 6 milhões e 500 mil reais. Na saúde, 250 mil. No hospital da cidade, que também foi atingido, 2 milhões de reais. Educação, escolas e equipamentos, 3 milhões 349 milhões de reais. A reconstrução da ponte Brochada da Roça, 9 milhões e 600 mil reais. Pela assistência social, 1 milhão 250 mil reais, totalizando 60 milhões de reais para a cidade de Mussum, apenas em razão das ações das enchentes. Então, o governo federal, isto eu poderia citar aqui de todos os municípios, mas senão eu vou tomar todo o teu programa, são ações diretas do governo federal. Não é promessa, não é anúncio, é ação que já está ou o dinheiro no caixa do município ou a autorização para licitação. A ponte, por exemplo, em Mussum já está em obras, né? Sim. A reconstrução da ponte. Então, isto tudo fora aquelas ações de auxílio de salvamento, aquelas ações de atendimento ali nos primeiros dias, as ações executadas pela Caixa Econômica Federal, antecipação de Bolsa Família, o crédito do FGTS, o saque antecipado, as ações que chegam quase a R$1 bilhão de juros subsidiados, de crédito com juros subsidiados para as pequenas, médias empresas e para os agricultores atingidos. Então isso aqui é uma parte das ações do governo federal que na região já está quase chegando a R$500 milhão, algo que eu nunca vi uma parceria tão grande, e fica aqui obviamente parabéns aos municípios que também fizeram os projetos, a documentação, etc., toda a burocracia que é necessária para esse tipo de ação. Então eu fico muito tranquilo, muito aliviado, porque os anúncios que o governo federal fez, que o presidente Lula fez, que o ministro Pimenta fez, nas vezes em que foram na região, todos eles estão sendo cumpridos. Realmente anúncios impactantes do presidente Lula, ministro Pimenta e do secretário Maneco, que representa esta região. Afinal, o Maneco fez uma votação muito expressiva na última eleição para deputado estadual, superando os 35 mil votos. Então tem toda uma representatividade aí do Vale, por ter sido prefeito de Taquari, e por isso também, por toda esta representatividade e experiência, também foi escolhido pelo ministro Pimenta, pelo presidente Lula, para coordenar o escritório de crise do Vale, que foi uma experiência, né, Maneco, interessante, claro que dolorida, mas que serviu para mostrar que é possível aproximar o governo federal dos prefeitos e dar um resultado mais rápido quando se quer trabalhar realmente, né, Maneco? Sem dúvida, né? E justamente esse montante de recursos aqui, ele é fruto, né, de uma grande parceria, de um grande entrosamento e uma grande dedicação, primeiro das prefeituras, das equipes das prefeituras e suas lideranças dos prefeitos e prefeita, que obviamente aceleraram todo o processo. Depois
das equipes dos ministérios, né, que também, obviamente, cientes daquilo, tudo que aconteceu na região, priorizaram de maneira absoluta de a gente ter tão rápido tantos recursos na nossa região. E, obviamente, o escritório que o governo federal abriu lá em Lajeado teve justamente este papel de poder organizar isso tudo, de poder fazer esta ligação entre os municípios e o governo federal de maneira mais ágil, né, com os atalhos necessários e priorizando aquilo que era necessário para que a gente chegasse em 6 meses depois da tragédia e ter quase $500 milhão de auxílio direto do governo federal para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 municípios da região que foram os mais atingidos pela tragédia de setembro do ano passado. É um trabalho realmente que acho que ninguém esperava, né, Maneco? Imagina que você iria esperar quando virou secretário nacional da Presidência da República, que em função dessa tragédia iria uma vez com o vice-presidente da República, Alckmin, e praticamente todos os ministros do primeiro escalão, depois com o ministro Pimenta, a própria primeira-dama, Janja Lula da Silva, foi lá também mostrar a força do governo, dar solidariedade aos moradores que naquela época estavam fora de casa, e depois o presidente Lula. A gente lista por cima 4 grandes missões do governo federal. Isso mostra a importância também do Vale do Taquari e das regiões saberem votar e terem representatividade, porque ajudou o fato do Maneco ser de lá e trazer essas informações, trazer agilidade, porque senão começa a ficar distante, e isso mostra realmente que foi bem importante esta colocação. O Maneco, a gente está chegando também no ano eleitoral e é impressionante a quantidade de pessoas que nos perguntam, pelo fato de ter sido um prefeito muito marcante em Taquari, chegou a ser presidente da FAMUR junto com o prefeito de Taquari, então as pessoas te assistem na TV, no rádio e tal, e teoricamente tu estarias apto a concorrer, né? Não teria nenhum impedimento legal, porque cumpriu os 8 anos, tá numa função do governo federal. Mas o Maneco hoje tem sido muito procurado pela comunidade para concorrer a prefeito novamente em Taquari, ou até no Vale do Taquari, né? Cidades como Lajeado, cidades que representam o Vale por todo esse trabalho também desempenhado no governo federal. Voltaire, primeiro, eu fico muito feliz, né, de não só quando estou em Taquari, mas também pelas redes sociais e pelo meu WhatsApp, né, de ser lembrado mais uma vez para ser prefeito da cidade por muitas pessoas. Isso me deixa muito contente e alegre, né? Mas eu também acho que a roda tem que girar, né, e a gente tem que ir se atualizando, se modernizando e também ocupando outros espaços para poder ajudar a cidade. Hoje, eu tenho um orgulho enorme de estar aqui em Brasília, junto com o ministro Paulo Pimenta, com o presidente Lula, numa função extremamente importante e podendo colaborar muito, não só com Taquari, mas com o Rio Grande do Sul como um todo, especialmente com o Vale do Taquari. Está aqui o exemplo nesta tragédia em que tenho certeza que o papel que a gente exerceu foi fundamental para que isso tudo pudesse acontecer. Lá em Taquari, falando especificamente da minha cidade, o momento agora é de fazer análise desses últimos 3 anos e meio, se o governo que está liderando a cidade hoje foi bom, se ele tem resultado, se seguiu o ritmo que a gente acha o correto para a cidade, né? Se teve programas bons na saúde, se teve programas na educação, se avançou no hospital, se as contas do município estão em dia, porque isso é fundamental e o orçamento aumentou muito do nosso governo para este de hoje, né? E o partido agora, o meu partido, nesse momento pré-eleitoral, vai fazer essa análise, vai fazer esta avaliação, né? Melhorou ou piorou Taquari depois, né, do fim do nosso governo? Tem que ter melhorado, porque se piorou, é sinal que o projeto não continuou e é preciso, então, retomar o rumo para que a gente tenha sempre avanços, né? Governos têm que ser somas, eles têm que avançar, eles não podem retroceder naquilo que é importante para a cidade. É a avaliação que nós vamos fazer lá em Taquari agora também, não só em Taquari, mas outros municípios da região. Portanto, esta a situação nesse momento eleitoral que é muito importante, realmente, ano de eleições municipais. Tão importante, Maneco, que mexe inclusive com a tua vida, mexe inclusive com o teu presente e com o teu futuro, porque se 3
deputados estaduais hoje do Partido dos Trabalhadores que vão ser, que estão como pré-candidatos a prefeitos e prefeitas. O caso da deputada Estela, em Alvorada, o deputado Valdeci, pré-candidato a prefeito em Santa Maria, deputado Mainardi, aí da nossa região, Zona Sul, pré-candidato a prefeito em Bagé. Se tudo isso acontecer, o Maneco vai assumir a cadeira de deputado. E não é uma cadeira, que a gente diria assim, rápida, momentânea, é praticamente metade do mandato, né? Mas dá pra colocar a tua marca, e tu te habituou a deixar a tua marca em pouco tempo, né? Porque a gestão da FAMURS, por exemplo, ela era um ano, tinha que fazer acontecer. O governo federal tem que fazer acontecer. Como é que tu encararia caso estes deputados assumam como prefeito, e o senhor que fez mais de 35 mil votos, o Maneco, se estivesse em qualquer outro partido ali, pegar PDT, PSD, MDB, era deputado estadual e bem eleito, a regra, né, a régua do PT subiu muito. Como é que o Maneco encararia esse desafio de assumir uma cadeira de deputado estadual, se estes deputados virarem prefeitos nesse pleito eleitoral? Primeiro, Voltaire, eu quero que eles virem prefeito porque são excelentes gestores, né? Experimentados, com reconhecimento, e tem muito a dar para suas cidades. Primeiro por isso. Segundo, porque obviamente, né, concorrer a deputado e o desejo total é assumir o mandato, né, ainda que por 2 anos, que é muito tempo, dá para fazer muita coisa, e obviamente depois buscar a reeleição, enfim, né, e a continuidade deste processo, que é algo que eu gosto. Eu tenho a política como uma missão de vida, como um caminho para melhorar a vida das pessoas, né? E esses passos a gente tem que dar eles com muita responsabilidade, um a um, para poder ir avançando. Então, vamos torcer, vamos trabalhar para que isso ocorra e a gente tenha essa oportunidade aí de poder ajudar também lá na Assembleia Legislativa. E, Maneco, o senhor também é advogado, teve escritório de advocacia, bem atuante no direito, tem um olhar, né, da legislação, isso facilita muito o teu trabalho também na interpretação, na rápida interpretação do que é aplicado. Já te passou assim na cabeça, quando o senhor assumir como deputado estadual, saber que o senhor vai poder ser responsável por leis no estado do Rio Grande do Sul, ter a caneta para da tua mão, da tua ideia, da tua equipe sair algumas leis? Já tem assim na cabeça, assim, eu queria aplicar essa lei, queria transformar esse projeto em lei. Passa isso em algum momento na tua cabeça também, como alguém que vem dessa função do direito? Sem dúvida, né, Walter? É claro que num parlamento é um trabalho coletivo, né? De diálogo, de construção. Não há como a gente impor a nossa ideia. No executivo a gente tem um pouco mais de liberdade, porque afinal de contas, né, é um processo, né, de execução mais rápido, e o prefeito tem o poder de realizar ações sem precisar consultar ninguém, apesar de não ser o método correto. Mas no legislativo não, né? A gente tem que propor, dialogar com os colegas, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal ou no Senado. Então é um processo de diálogo, um processo de construção, é um processo de convencimento. Então, eu não tenho dúvida, se tudo der certo, vai ser uma experiência nova, maravilhosa, e que, obviamente, estou muito contente aqui onde estou no governo federal, mas também quero poder voltar para o Rio Grande do Sul e estar mais perto lá das pautas do estado e colaborar para que a gente tenha também no Rio Grande do Sul o mesmo desenvolvimento e a mesma força e a mesma dedicação que a gente tem aqui no governo federal. Seria realmente algo muito interessante, né, Maneco? O que o senhor tem que saber, e sabe, é que não chegaria simplesmente como um deputado suplente, já chegaria com muita expectativa por já ter dado resultado para o Vale do Taquari e por estar fazendo um trabalho que realmente tem grande repercussão, tem grande aparição. Então é mais ou menos quando vem um destaque, digamos assim, um destaque esportivo lá da Europa jogar no Campeonato Brasileiro. As pessoas vão esperar, né? Então tu sabe que vai ter bastante trabalho, não vai conseguir ser um deputado só para cumprir mandato ou só esperar para ter os votos necessários para ou ser deputado estadual ou federal. As pessoas, né, a própria sociedade e até hoje, né, a gente sabe, conversando com a própria opinião pública espera de ti, já que é um jovem gestor, tá muito jovem ainda, espera já um mandato marcante. Então, essa é o ônus e o bônus, né, de quem trabalha e quem quer fazer a diferença. Depois que faz um trabalho bom, as pessoas vão com grande expectativa. Então vai ter pouco tempo já de
adaptação para já mostrar trabalho, fazer parte das comissões e se adaptar, porque tem toda uma engrenagem, né, a se conhecer, né, Maneco, também na Assembleia, né? Não tô tão novo assim, né, Monteiro? São 44 anos, né, já tem, não é tão novo, mas enfim, a vontade, essa sim, essa é enorme. E em todos os passos que eu sempre tive a oportunidade de ocupar, eu sempre dei o melhor de mim, né? Seja na prefeitura, seja na FAMURS, seja aqui no governo federal ou na atividade privada, né, enquanto advogado também, sempre dei o melhor, sempre procurei fazer diferente, fazer bastante. Né, e assim vai ser em qualquer lugar que eu tiver, especialmente na política, que é algo que, infelizmente, a sociedade, em alguns momentos, com razão, né, despreza, tem um olhar desconfiado, para não dizer mais, né? É mais uma razão para a gente fazer muito, para atender as expectativas e melhorar esta visão que as pessoas têm da política, porque a gente precisa qualificar a política cada vez mais, porque é através dela que as coisas acontecem, é através da política que se regula e se melhora a vida das pessoas, né? A gente sempre tem que fazer o esforço para que ela fique o melhor possível. Essa é a tendência, né? Tudo pode acontecer, a gente vai estar de olho aí no pleito eleitoral, porque realmente a política ela acaba movendo peças, né, desse xadrez político, e uma das peças importantes, sem dúvida, é o secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, o Maneco Assi. Ainda sobre eleições municipais, Maneco, pegando também a tua opinião, agora pegando a opinião do político Maneco, não do secretário de governo federal, mas de quem analisa a política, uma notícia forte chacoalhou o cenário da corrida à Prefeitura de Porto Alegre nessa semana, que é justamente o anúncio de que o atual vice-prefeito Ricardo Gomes, não vai mais concorrer, porque não ficou nada satisfeito com a nomeação do deputado Zulco como novo presidente do PL, no comando do PL de Porto Alegre, e isso faz com que haja uma tendência, inclusive, do PL ter candidatura própria, abandonar a base do Melo, onde o Melo vinha colocando suas fichas, sua expectativa, e isso faz com que o voto da direita fique fracionado, porque vai ficar uma parte com o Melo, uma parte com o candidato do PL, o Progressistas muitas vezes lança candidato, o PSDB também vai lançar candidato, o que acaba deixando até a eleição interessante se houver uma união da esquerda e do centro-esquerda. Qual a tua análise? Eu não tenho esse conceito que estão se usando hoje, né? Nesse sentido, assim, esquerda, direita, isso e aquilo, ainda mais em eleição municipal. Primeiro que movimentos em ano de eleição, de partidos que estão no governo saindo e partidos que estão fora do governo entrando, coligações e tal, elas são absolutamente normais. É só olhar a história das eleições, né, e a gente vê muitas situações desse tipo. Gente que é oposição que vira situação que vira oposição, quem era adversário vira parceiro. E isto é da democracia, nenhum problema quanto a isto, não vejo nenhum problema. Então, eu interpreto essas questões com a maior naturalidade, né? Nenhum problema. 2, acho que a eleição em Porto Alegre, a opinião minha, do Maneco, ela está num momento importante de conformação de ideias, de projetos. E eu acho que em Porto Alegre, sim, e não só em Porto Alegre, mas nas cidades grandes, muito do projeto do presidente Lula e do projeto do ex-presidente Bolsonaro vão permear os debates, né? Em Porto Alegre nós temos a candidatura da deputada Maria do Rosário, que é uma pessoa que tem história na cidade, conhece Porto Alegre como a palma da mão dela, né? Trabalha, luta há muito tempo pela cidade. O prefeito Melo é uma pessoa reconhecida, é prefeito, né? E obviamente conhece também, e a população o conhece, né? E acho que uma candidatura representando o projeto do ex-presidente Bolsonaro vai se colocar também, e o eleitor vai ter que escolher, né? Nesse sentido. É óbvio que eu até hoje não compreendo qual é o projeto que o ex-presidente Bolsonaro tem para o país e para as cidades, porque foi presidente 4 anos e o Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem nenhuma obra que o presidente Bolsonaro tenha realizado para o nosso estado. O ex-presidente Bolsonaro não tem nenhum projeto para o Rio Grande do Sul ou para as nossas cidades. Na área da saúde, na educação, alguém consegue lembrar algo que o presidente Bolsonaro fez para melhorar a vida das pessoas? Na área do desenvolvimento econômico e social, alguém lembra?
Então eu acho que isso vai acabar permeando os debates, né? E eleição municipal, e mais do que nunca, o que acho que as pessoas têm que se preocupar é quem vai cuidar melhor da cidade, quem tem o projeto melhor para desenvolver o município, né? Acho que é isso que conta. E, enfim, a eleição está chegando, mais uma. É por isso que a democracia é viva, por isso que a democracia é importante, por isso que ela nos seduz, né? De dois, não é nem de 4 em 4 eleição, é de 2 em 2. E a gente vai amadurecendo e melhorando com isso. Dados, Maneco, do CAGED, divulgados já agora no comecinho da semana, mostram que o Brasil, mais uma vez, abriu 2024 com o terceiro melhor janeiro na geração de empregos formais da série histórica, iniciada em 2002. É impressionante, parece reprise, né? A gente que está sempre nos programas, toda semana uma notícia histórica, seja na geração de emprego, nos investimentos. Tá voltando aquela sensação de pleno emprego, isso também é reflexo do PAC, das obras. Como é que tu interpreta este dado do CAGED, mostrando que o Brasil em 2024 com o melhor janeiro desde 2002, Maneco? Acho que não é só este dado do emprego, Voltaire. Os dados econômicos do governo, todos eles são positivos do meio do ano passado para cá. Todos. O país tem recebido investimentos enormes e anúncios, só na indústria automobilística agora, nos últimos 6 meses, as maiores indústrias de automóveis do mundo estão investindo novamente no Brasil. A indústria farmacêutica brasileira bateu recorde de investimentos no ano passado. Há um horizonte positivo para o país. E se os números já estão positivos agora, eu tenho plena convicção de que eles vão se tornar ainda melhores este ano, o ano que vem, por esse conjunto de ações. Tu citaste o PAC, né? O PAC ele tem boa parte dos seus recursos em obras de infraestrutura. Obras de infraestrutura são construção civil, basicamente, que é uma grande geradora de emprego e que movimenta a economia no comércio de modo geral, na indústria, enfim, porque tudo isso coloca toda uma cadeia em produção, a girar para frente. E com isso gerar renda, gerar emprego. Então esta é a inteligência do presidente Lula, né? Quando ele faz investimentos públicos, quando ele programa o PAC, quando ele coloca a Petrobras, por exemplo, para fazer investimentos de novo, significa o quê? Significa emprego, significa renda, significa movimentar a indústria, significa colocar dinheiro a circular no país. E com isso melhorar a vida de todo mundo, que é o que a gente quer. E que, infelizmente, nos últimos anos a gente não viu. Eu tenho certeza, se nós estamos agora com esses números positivos, com apenas um ano e 3 meses de governo, isso vai ficar ainda melhor logo ali na frente. É realmente um dado que chamou a atenção, realmente divulgado agora no começo da semana sobre esta questão. Outro dado que foi divulgado no final de semana pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é que, de fato, existiu não só a minuta do golpe, como um documento redigido, escrito e com sugestões de articulação para se colocar à frente. Já se fala, pelas investigações, que pelos documentos que estão sendo divulgados agora, já há indícios jurídicos para se pedir, inclusive, a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Como é que tu interpreta esta questão, Maneco? Primeiro, eu acho que hoje ninguém mais tem dúvidas de que houve uma tentativa de golpe contra a democracia no país. A pessoa pode não falar, mas ninguém mais tem dúvida que foi claramente uma tentativa de golpe que não se realizou por alguns fatores. Não teve apoio externo, o presidente Bolsonaro não teve coragem de ir para a rua chamar o golpe, ele ficou esperando não sei o quê. Parte das forças armadas não concordaram em dar o golpe, apesar de ter sido omissas em denunciar a tentativa do presidente. Então acho que não há dúvidas que teve uma tentativa de golpe, e tentativa de golpe é crime, ponto. Se é crime, tem que ser punido, como qualquer outro crime. Né? Tem muita gente que utilizava o bordão aquele, né? Bandido bom é bandido morto. Eu acho que não. Eu acho que bandido tem que pagar pelo seu crime e ir pra cadeia. E aí não importa, porque crime não é só o assalto, não é só o homicídio, né? O crime contra a democracia também é um crime muito grave, porque ele coloca a sociedade toda em risco. Né? E o bom, cada vez mais que novos elementos vêm à tona, mais fica claro a tentativa de golpe que o presidente planejou, junto com parte da sua equipe, dar um golpe no país. Né? E para isso se utilizando, inclusive, da boa-fé
de muitas pessoas, né? Outras com nem tanta boa fé assim. Eu acho que agora o processo vai transcorrer com direito de defesa, né? Enfim, e a justiça vai punir de acordo com a lei, assim que tem que ser. Tá? Sem combinação entre juiz e promotor, como se teve outrora, né? Sem provas ilegais, como se teve outrora, e agora fazendo como a lei estabelece, mas punindo esta grave tentativa de golpe que o país teve. Nós já tivemos um golpe lá em 64, que implantou uma ditadura que foi responsável pela morte, pela prisão, pela tortura de milhares e milhares de pessoas no país, jogou o Brasil na escuridão, custou muitas vidas a gente sair desta ditadura e nós não podemos permitir que isto retorne e para que isso não aconteça, as pessoas que tentaram têm que ser punidas com rigor da lei. A ditadura que durou de 1964 a 1985, um dos piores momentos da história do país. Secretário Maneco, essa semana também, a gente está falando aqui na noite de quarta-feira, ontem, na terça-feira, aniversário do ministro Paulo Pimenta. Onde é que o Maneco conhece o ministro Pimenta? Como é que surgiu essa dupla, essa parceria, não só no Vale do Taquari, foi uma dobradinha agora, mas como é que começa essa parceria do ministro Pimenta com o Maneco? Hoje parece virou uma dupla no Rio Grande do Sul, né? Isso está muito forte, mas como começa, só por curiosidade para o nosso ouvinte? Eu participo do PT, Voltaire, desde os meus 14 anos. E desde lá conheci o ministro Paulo Pimenta, porque ele já estava, né? Sim. Ele é um pouquinho mais velho que eu, está fazendo 58, né? Nesse dia 19. E desde lá ele já estava. Então a gente tem uma relação que já é muito antiga. Que obviamente nos últimos, talvez, 10 anos, né, foi se afunilando cada vez mais, se tornando mais próximas, e hoje eu tenho tranquilidade para dizer que eu sou um discípulo do ministro Paulo Pimenta. Né? A história dele é maravilhosa, uma pessoa dedicada ao Rio Grande do Sul e ao Brasil, que cumpriu e tem um papel fundamental no nosso estado, antes do governo do presidente Lula, na defesa da democracia, e agora é o único ministro gaúcho que conhece o Rio Grande do Sul como a palma da mão dele, sabe o nome de todos os municípios, o detalhe da estrada, o problema da escola, quem são as lideranças, né? Conhece muito o Rio Grande do Sul e está hoje como ministro do presidente Lula, não só cuidando da comunicação do governo, mas especialmente também com um olhar todo especial para o nosso estado. Eu tenho muito orgulho de poder estar junto com ele, de caminhar ao lado dele, de aprender muito, né? De ter as lições que dia a dia eu tenho tido cada vez mais próximo dele, de poder estar aqui colaborando no ministério que ele lidera para que a gente possa fazer aquilo que o presidente Lula quer, que é um governo que possa dar mais igualdade e justiça para as pessoas no nosso país. E, Maneco, ainda sobre eleições, muita parte da imprensa, da crônica política do Rio Grande do Sul coloca o atual ministro Pimenta como um possível pré-candidato a governador, por ser o nome mais conhecido, é o nome gaúcho mais próximo do presidente Lula, e queria saber a tua opinião. Claro que a deputado federal, ele elevou essa condição, claro que ser deputado federal é muito, mas depois dessa missão, né, que ele está tendo como ministro, voos maiores, a tendência é vir. O Pimenta, ele tem condições de ser qualquer coisa. Deputado federal, né, ministro, senador, governador, vice-presidente, presidente, né? Tem conhecimento técnico, tem capacidade política e tem dedicação para o trabalho, que é fundamental também. Então, ele, em qualquer lugar que ele estiver, ele vai fazer um bom trabalho. E, obviamente, ele também tem consciência que ele faz parte, né, de um projeto liderado pelo presidente Lula. E que até a próxima eleição, que é daqui a 2 anos e um pouquinho, ainda há um longo caminho pela frente, né? Temos eleições municipais, inclusive. Então, isso eu digo com tranquilidade. A dedicação dele toda hoje é para o governo do presidente Lula. É ajudar o presidente Lula a melhorar o Brasil. É ajudar o presidente Lula a melhorar o Rio Grande do Sul. O cargo que ele vai concorrer daqui a um tempo é o que eu te digo hoje também, né, de mim. Isso é a conjuntura que vai definir o momento político e, no caso do Pimenta, ainda a opinião do presidente Lula, que vai pesar muito
para ver qual o papel que ele vai cumprir neste projeto, que não é individual, é um projeto coletivo, né, de muitas mãos para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, Maneco Assen, ele foi prefeito por 8 anos do município de Taquari e com certeza também foi presidente da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, que compreende os 497 municípios e está nessa situação, né? Muitos querendo que ele vá a prefeito, ele tem responsabilidade sobre as cidades do Vale do Taquari, o pleito municipal também pode colocar ele como deputado e ao mesmo tempo está no governo federal. É certo que vai continuar dentro da política debatendo, está numa situação em que pode ter a sua vida alterada, mas esta alteração é carregada de desafios, afinal também se continuar no governo federal também tem novos desafios, né? Todo ano se atualiza esses desafios. Para encerrar, Maneco, gostaria que o senhor em 30 segundos conversasse com aquele morador do Vale do Taquari que ou perdeu sua casa ou perdeu um parente, o que significou essa ida, as idas, todas as missões do governo federal para essas pessoas, acima de política, o que significou essa ida? Primeiro, Voltaire, solidariedade, né? Muita solidariedade. Desde o primeiro momento o governo federal esteve lá, especialmente com o ministro Paulo Pimenta, que deve ter ido lá acho que 6 vezes, se eu não estou enganado. Esteve lá o presidente de exercício, Geraldo Alckmin, a primeira dama. Não teve nenhum lugar do Brasil, não teve nenhum lugar do Brasil neste período que teve tanta gente do governo preocupada com uma região como aconteceu com o Vale do Taquari. Proporcional, obviamente, à tragédia que lá aconteceu. E proporcional também aos recursos e às ações que o governo realizou na região. E vamos continuar realizando enquanto for necessário. Esta é a determinação do presidente Lula. Então, muita solidariedade e responsabilidade com aquilo que é do governo federal, aquilo que é função do governo federal, aquilo que o governo federal pode e deve realizar para a região e vai continuar realizando. Secretário de Comunicação, Maneco Assen, muito obrigado. E, claro, né, Maneco, assim que der, estaremos lá na sede da Rádio Acústica ou em Porto Alegre, mas principalmente a de Camaquã, onde dá para comer um churrasco lá com os prefeitos, né? E a gente tem muito aí por lá. Obrigado e até uma próxima, Maneco. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. A gente vai para o intervalo aqui no Radar dos Municípios e daqui a pouco volta com mais informações para encerrarmos o programa da noite desta quarta-feira. Você está ouvindo o Radar dos Municípios, direto de Brasília. Oferecimento: Cremers, orgulho de ser médico. Rede de Farmácia São João, Prefeitura de Guaíba e Corsã e a Egea, juntos por um grande verão. Radar dos Municípios, comigo Voltaire Santos, aqui na noite da Rádio Acústica, também na RDC TV, no programa da revista Em Evidência, na TV, nos canais 24 e 524 da NET. Muito obrigado pela sua audiência conosco. Acabamos de conversar com o secretário de Comunicação Social da Presidência da República, o Maneco Assen, que é sempre uma entrevista boa para fazer sempre um balanço sobre tudo o que está acontecendo. O programa Radar dos Municípios tem a super força de Cremers, em defesa da boa medicina. Corsã, você, Corsã e a Egea, juntos por um grande verão. Prefeitura Municipal de Guaíba, Avança Guaíba, Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. A relação médico e paciente é fundamental na medicina e a confiança mútua conduz o médico e o paciente até as melhores decisões na recuperação da saúde. Cremers, orgulho de ser médico. Você, Corsã e a Egea, juntos por um grande verão. A medicina, ela não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreensão, acolhimento e ética. A confiança mútua conduz o médico e o paciente juntos até as melhores decisões na recuperação da saúde. Cremers, orgulho de ser médico.
Orgulho de ser Guaíba, orgulho de viver em Guaíba. IPTU 2024, desconto de 35% em cota única para pagamento até 15 de março. Prefeitura Municipal de Guaíba, avança Guaíba. Nas farmácias São João, a Semana do Consumidor está com ofertas imperdíveis. Uma infinidade de produtos para toda a família, com preços incríveis. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil para você acompanhar. Farmácias São João. Radar dos Municípios, comigo Voltaire Santos. Você pode nos seguir no @voltaire.santos, @voltaire.santos ou também no @acústica-fm. O Radar dos Municípios sempre com a força de Cremers, em defesa da boa medicina, Corsã, você, Corsã e a Egea, juntos por um grande verão, e Prefeitura Municipal de Guaíba, avança Guaíba. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Bom, eu, Voltaire Santos, tive a honra e a oportunidade de acompanhar a última comitiva agora do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro da Casa Civil Rui Costa, ministro da Secretaria de Comunicação Social o Paulo Pimenta e também demais ministros que estiveram tanto em Porto Alegre como em Lajeado. Fomos muito bem recebidos. Quero fazer esse agradecimento à Fiergs, ao presidente Petri e também ao integrante da Fiergs, o Cláudio Bier. Uma recepção fantástica, uma recepção maravilhosa tivemos na Fiergs, mais uma vez, esta parceria que vem dando certo. Realmente algo que chama a atenção, e isso tudo é muito bom para a gente ter sempre esta parceria consolidada com todos que fazem realmente este evento acontecer. Lá na Univates também tivemos esta questão, né, de justamente ser bem recebido, um público lotado, e foi muito bom ver a Univates completamente lotada para tantos anúncios justamente na chegada do presidente Lula por lá. Isso foi muito bom para conseguir colocar estes avanços, tá certo? Então fica esse agradecimento mesmo para essas duas instituições, a Fiergs, em nome do presidente Petri, e também a Univates, em nome de toda a reitoria, em nome de toda a universidade, justamente por isso. Eu vou detalhar justamente agora os anúncios do governo federal para o Vale do Taquari. Olha, no município de Arroio do Meio foram 107 milhões de reais do governo Lula para Arroio do Meio. Foram 64 milhões justamente na reconstrução. São 202 casas do Minha Casa Minha Vida, o que totaliza um número de 27 milhões. Foram 410 mil reais na recuperação de um novo posto de saúde. Já o Hospital São José, lá de Arroio do Meio, recebeu 1.600.000 reais. As escolas e equipamentos, a educação, foram 10 milhões. Já a assistência social teve 929 mil reais. Foi realmente esta solução que foi encontrada por lá. Pax Seleções também contemplou Arroio do Meio, e o total a gente tem aí 307 milhões justamente no programa, que é algo que chama a atenção realmente para tudo que nós estamos acompanhando, e isso é muito bom realmente por tudo que está acontecendo por lá. Bom, eu falei de Arroio do Meio, mas, por exemplo, outros municípios também foram contemplados. Outros municípios também foram contemplados. É o caso, por exemplo, o
caso, por exemplo, de Bom Retiro do Sul. Bom Retiro do Sul recebeu 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. E realmente é algo que chama a atenção. A ajuda do governo Lula, quando o gaúcho mais precisou, ela está chegando e chegando muito forte. Olha, eu trabalhei na FAMURS mais de 6 anos, lido com prefeitos há mais de 10 anos. E aí eu nunca vi uma ajuda tão forte, eu nunca vi um governo realmente estar atuando de maneira tão forte como é o caso do governo Lula. O que realmente o presidente Lula está fazendo com os municípios é de arrepiar. A ajuda que o governo Lula está para os municípios, ela tem que ser considerada. O governo pode ter qualquer crítica, mas nesse termo, quando a gente fala em ajuda para os municípios, o governo Lula é nota 10. Está sendo nota 10, realmente é o que os prefeitos estão relatando, e é muito importante ter esse contato, né, justamente por tudo que está acontecendo, né? Então, é muito bom saber que nós estamos tendo todo esse apoio, justamente, e saber que os municípios estão realmente, nesse momento, sendo amparados. Eu vou dar um exemplo aqui de Bom Retiro do Sul. 13 milhões, um ônibus escolar, uma UBS nova, né? 420 mil para o hospital, na Defesa Civil 1 milhão. Se a gente for analisar, por exemplo, o município de Colinas, é algo que chama mais atenção ainda no município de Colinas, porque é sempre muito bom colocar esses detalhes. O que eu quero dizer com isso? Da ajuda do governo federal. Em Colinas, nós temos um total de 7 milhões de reais que o governo Lula está colocando. 7 milhões justamente para colocar. E aí é muito bom a gente ter a noção do que o governo está fazendo na hora em que as pessoas mais precisam. Porque na hora de uma calamidade, eu estava naquela noite com o ministro Pimenta, quando tivemos o temporal no Rio Grande do Sul. A primeira ajuda foi deslocar os botes do Exército justamente para colocarmos a ajuda necessária para as pessoas que estão colocando. Isso é muito bom para que a gente saiba tudo o que aconteceu no governo federal. É algo muito bom. Colinas, por exemplo, são 7 milhões de reais, que é o município do Vale do Taquari. 7 milhões de reais, você imagina, né? Cruzeiro do Sul, 18 milhões de reais. Cruzeiro do Sul ganhou 50 unidades do Minha Casa Minha Vida, um investimento acima de 6 milhões e 500 mil reais. Só no Hospital São Gabriel Arcanjo foram 600 mil reais, algo realmente que chama a atenção, porque foi muito, muito forte o que aconteceu. Muito forte mesmo. E que bom, né? Que bom que a gente está conseguindo poder divulgar todas estas fatores, né? Encantado, Terra do Cristo, a gente recebeu o prefeito de Encantado recentemente aqui no programa. Encantado foram 35 milhões de reais do governo Lula para a cidade. 35 milhões de reais, né? Na Defesa Civil, são 180 casas do Minha Casa Minha Vida. Você imagina? 180 casas do Minha Casa Minha Vida, justamente para que a gente possa colocar estas informações no momento. Então é realmente algo que chama a atenção sobre tudo isso que está acontecendo neste momento, um momento realmente de união
e reconstrução, né? A marca da união e reconstrução que está sendo colocada a todo vapor. Em Estrela, o investimento foi de 61 milhões de reais. 61 milhões de reais o investimento em Estrela. Pela Defesa Civil foram 7 milhões de reais. Né? Foram 180 unidades, casas do Minha Casa Minha Vida que Estrela recebeu. Em Mussum recebeu 59 milhões de reais. Imaginem. Só em Novas Casas do Minha Casa Minha Vida foram 50 unidades. 50 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, deste último anúncio, que é algo que chama a atenção realmente e que faz a gente ver que é possível dar resultado aos municípios, e isso é sempre muito bom. Eu já tenho convidados na linha, eu só vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no Radar dos Municípios, na Rádio Pampa e na Rádio Acústica, no nosso programa. Você está ouvindo o Radar dos Municípios, direto de Brasília. Oferecimento: Cremers, orgulho de ser médico. Rede de Farmácia São João. Prefeitura de Guaíba. E Corsã e a Egea, juntos por um grande verão. Radar dos Municípios, aqui na Rádio Acústica, comigo Voltaire Santos. Você pode nos seguir no Instagram, @voltaire.santos. Segue a gente no Instagram, @acústicafm. Você nos segue e acompanha justamente todas estas questões que nós estamos acompanhando por aqui. E é impressionante como a gente está repercutindo os temas do momento para que se possa colocar todas as questões que a gente vem falando aqui no programa, né? Questões que vêm preocupando. Notícias do dia que a gente traz também aqui para vocês, né? 3 personagens do núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro são agora investigados tanto no caso da fraude em cartões de vacinação, quanto na tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder. Os 3 envolvidos nos 2 casos, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o ex-assessor Marcelo Câmara e o advogado e ex-major Ailton Gonçalves Barros, que foi expulso do Exército, estão relacionados nos 2 grandes escândalos que complicam a situação jurídica do Bolsonaro. A Polícia Federal indiciou o Bolsonaro e mais 16 pessoas por fraude no cartão de vacina do ex-presidente. E esses 3 nomes também estão no inquérito sobre a tentativa de golpe de abolir o Estado Democrático de Direito neste momento. A Polícia Federal viu elo entre os 2 casos. A fraude do cartão da vacina pode ter sido realizado no escopo da tentativa de aplicar um golpe de Estado no país e impedir a posse do presidente Lula, foi o que apontou o relatório da Polícia Federal. E lembrando, né, que segundo a Polícia Federal, o grupo falsificou dados de vacinação do ex-presidente e da filha dele, a Laura Bolsonaro, para que pudesse entrar nos Estados Unidos em dezembro de 2022, em seus últimos dias do governo. Bom, sobre a discussão sobre a minuta do golpe, né? Como a gente vem falando, o Mauro Cid disse em depoimento de delação premiada que logo após a derrota no segundo turno da eleição, o Bolsonaro discutiu com militares e ministros uma minuta de decreto para convocar novas eleições. Essa minuta também incluía a previsão e a prisão de adversários. Na mesma semana, o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito no Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo dos depoimentos de pessoas que participaram dessas tratativas com Bolsonaro. E as informações de Cid foram corroboradas por alguns dos ouvidos.
Acompanhamento dos passos de Moraes e segundo a investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe, a Câmara seria o Marcelo Câmara, o responsável por um núcleo de inteligência do presidente da República, atuando na coleta de informações estratégicas para o golpe. E no caso da vacina, isso que chama a atenção, a Polícia Federal considera que o Marcelo Câmara sabia da inserção fraudulenta dos dados no sistema do Ministério da Saúde. Jair Bolsonaro, Mauro Cid e possivelmente Marcelo Câmara tinham plena ciência da inserção fraudulenta dos dados de vacinação. E isso foi o que aconteceu. Mais um escândalo que pode levar à prisão do ex-presidente Bolsonaro. E é isso que chama a atenção, né? A Polícia Federal incluiu no relatório de investigação sobre a falsificação de cartões de vacina trechos da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, segundo o militar. A ordem para que ele fraudasse o sistema partiu do ex-presidente. A acusação já foi negada por Bolsonaro, mas isso não impediu o indiciamento no caso. Mauro Cid disse aos investigadores que providenciou por intermédio de outras pessoas a inclusão dos nomes do ex-presidente e da filha caçula Laura no sistema do Ministério da Saúde e depois imprimiu os certificados e entregou em mãos ao Bolsonaro. Trechos do depoimento do ex-ajudante de ordens foram replicados no relatório da Polícia Federal. O arquivo, com 231 páginas, teve o sigilo retirado nesta terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Isso chama a atenção. Segundo o ex-ajudante de ordens, após encaminhar o pedido de fraude a Ailton, ele enviava os dados ao secretário de governo de Duque de Caxias, o João Carlos de Souza Brecha, que usava senhas para inserir os dados no sistema do Ministério da Saúde. A Polícia Federal ainda identificou a tentativa de apagar os registros e os rastros da falsificação no final de 2022, após ser noticiada a possibilidade do presidente Lula retirar o sigilo de até 100 anos. A Polícia Federal concluiu que a fraude serviu para manter coeso o elemento identitário do grupo em relação às suas pautas ideológicas. Portanto, mais um capítulo triste da nossa democracia. Eu, Voltaire Santos, vou chamar agora, a gente vai fazer um resumo neste momento de como foi, justamente como foi a questão da participação dos nossos representantes do governo federal neste momento que nós estamos fazendo todo este balanço. Nós vamos colocar justamente estas questões para fazer este balanço. Só antes eu quero relembrar aqui o nosso Instagram, @voltaire.santos, @acústicafm. Programa Radar dos Municípios tem a força de Cremers em defesa da boa medicina, Corsã, você, Corsã e a Egeia juntos por um grande verão. Prefeitura Municipal de Guaíba, Avança Guaíba e Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. A relação médico e paciente é fundamental na medicina. A confiança mútua conduz o médico e o paciente até as melhores decisões na recuperação da saúde. Cremers, orgulho de ser médico. Você, a Corsã e a Egeia juntos por um grande verão. A medicina, ela não é feita só de aparelhos e tecnologia, é preciso compreensão, acolhimento e ética. A confiança mútua conduz o médico e o paciente juntos até as melhores decisões na recuperação da saúde. Cremers, orgulho de ser médico. Orgulho de ser Guaíba, orgulho de viver em Guaíba. IPTU 2024, desconto de 35% em cota única para pagamento até 15 de março. Prefeitura Municipal de Guaíba, Avança Guaíba. Nas farmácias São João, a Semana do Consumidor está com ofertas imperdíveis. Uma infinidade de produtos para toda a família com preços incríveis. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil.
Bom, lembrando a todos, né, que nós vamos ouvir a partir de agora um trecho dos melhores momentos, principalmente do que disse o presidente Lula e o ministro Paulo Pimenta. O ministro Paulo Pimenta, que muita parte da imprensa no Rio Grande do Sul coloca o ministro Paulo Pimenta como um pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul. Esse é um discurso corrente, um discurso que está sendo muito falado desta possibilidade do ministro Paulo Pimenta, atual ministro gaúcho mais próximo do presidente Lula, ser colocado como um governador, justamente o que está acontecendo. Então, isso chama atenção, né? Chama muito atenção e que bom que a gente poder ter todo esse esforço e poder ter todo esse engajamento que nós estamos tendo no momento para poder fazer essa discussão necessária nesse momento para que a gente possa colocar essas partes aí então. Nós vamos ouvir justamente tudo o que disse o presidente Lula, o ministro Paulo Pimenta, nessa ida da comitiva ministerial, tanto para Lajeado como para Porto Alegre, que realmente foi bem marcante realmente, e nós vamos ouvir a partir de agora, aqui no encerramento do nosso programa, todos os discursos de que a gente está acompanhando nesse momento para se colocar toda essa parte do resumo, porque como a gente falou aqui, foram muitos anúncios, né? Muitos anúncios. A infinidade de anúncios que nós temos nesse momento, ela é muito grande. E a gente vai ouvir realmente o que disse o presidente Lula e o ministro Paulo Pimenta, justamente para que a gente faça um resumo das ações. O próprio ministro Rui Costa também foi muito taxativo e perguntou para a plateia, né, se a plateia lembraria de alguma obra que o ex-presidente Bolsonaro tenha feito nos 4 anos do governo. Essa foi uma pergunta muito clara, né? Qual a obra que o governo, enquanto a gente está nesse momento duplicando a BR-116, qual a obra que o governo Bolsonaro fez no momento, né? Então, isso é realmente algo que chama a atenção e a gente vai ouvir o que disse o presidente Lula, o que disse o ministro Paulo Pimenta, para que a gente possa realmente acompanhar todos os detalhes do evento que teve por lá. Se a gente for falar de Roca Salles recebeu 29 milhões de reais. Você imagina, 29 milhões de reais para Roca Salles. Só na Defesa Civil são 11 milhões. São 50 casas do Minha Casa Minha Vida. O que totaliza 6 milhões de reais. No Hospital Roque Gonzalez, são 500 mil reais. Olha o tamanho desse investimento. Isso é algo que chama a atenção, porque isso mexe com a vida das pessoas. Em Lajeado foram 75 milhões de reais. 75 milhões de reais em Lajeado. Imagina quando isso foi feito, né? Então, esse dado ele acaba chamando a atenção. Vamos ouvir então, direto da Fiergs, direto de Lajeado, como foi, o que disse o presidente Lula, o que disse o ministro Paulo Pimenta na sua ida, justamente para esse fato, né? Na sua ida para Lajeado e também para Porto Alegre no Teatro do SESI e Lajeado lá no prédio da Univates. Eu, Voltaire Santos, vou ficando por aqui e vamos conferir o que disse o presidente Lula e o ministro Pimenta. Aí tu bota, Rafa, isso aí que eu te mandei, entendeu? Vou só me despedir aqui. Tá aí o que disse o presidente Lula, o ministro Paulo Pimenta. Um ótimo discurso, realmente, né? De muitas entregas, né? A gente falava de Lajeado, mas
é realmente algo que chamou muito a atenção e que bom, né? Que bom que a gente pôde acompanhar. Eu tive a felicidade de acompanhar o presidente Lula tanto em Porto Alegre como em Lajeado. Quero encerrar aqui anunciando também os nossos patrocinadores, né? Falando da importância dos nossos patrocinadores aqui no programa. E lembrando, né, que nós estamos aqui sempre com a força de Cremers, em defesa da boa medicina, Corsã, você, Corsã e Egea, juntos por um grande verão, Prefeitura Municipal de Guaíba, Avança Guaíba, e Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão, tá certo? A relação médico e paciente é fundamental na medicina, a confiança mútua conduz o médico e o paciente até as melhores decisões na recuperação da saúde. Cremers, orgulho de ser médico. Você, Corsã e Egea, juntos por um grande verão. A medicina não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreender e ter a compreensão, o acolhimento e a ética. A confiança mútua conduz o médico e o paciente juntos até as melhores decisões. Cremers, orgulho de ser médico. Orgulho de ser Guaíba, orgulho de viver em Guaíba. IPTU 2024, desconto de 35% em cota única para pagamentos até 15 de março. Prefeitura Municipal de Guaíba, Avança Guaíba. Nas farmácias São João, a Semana do Consumidor está com ofertas imperdíveis, uma infinidade de produtos para toda a família, com preços incríveis. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Eu, Voltaire Santos, convido vocês a terem uma boa noite. Estamos terminando o programa e voltamos na próxima quarta-feira. Aí sim, sempre com as informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Um grande abraço a todos. Tchau! Você acompanhou o Radar dos Municípios, direto de Brasília. Oferecimento Cremers, orgulho de ser médico. Rede de Farmácia São João, Prefeitura de Guaíba e Corsã e a Egea, juntos por um grande verão.